Vou relembrar aqui a todos, aqueles que gostam de escutar minhas observações sobre as leituras, procurem ler O Banquete de Platão, tá certo? Procurem ler O Banquete de Platão. Então, o banquete é chamado também de o simpósio. Estamos tratando aqui de uma reunião entre sábios. Platão está falando que no mundo antigo houve um encontro dos intelectuais. Os intelectuais que organizavam a cultura, o saber no mundo antigo. Então, essa reunião entre esses intelectuais, entre esses homens que organizavam a cultura, é exatamente o encontro para falar de um tema. E esse tema era Eros, não é? Então, é o encontro de Apolodoro, de Fedro, de Erixímaco, de Aristófanes, de Agatão, de Sócrates e também do belo Alcebíades. E aparece também no discurso de Sócrates uma mulher, Diotima de Mantinéia. Então, no livro O Banquete, você veja que esse livro tanto pode ser utilizado para aqueles que fazem pedagogia, que vão estudar os processos da educação, que a educação tem um cunho erótico, não é? Que a educação tem uma perspectiva erótica, o saber, não é? Essa ancoragem do saber, essa relação entre professores e alunos. E temos também aqui a questão da transferência. Então, a transferência que se estabelece lá na psicanálise entre quem analisa e quem é analisado, entre o seu analista, o analista e o paciente. Tá certo? Então, no banquete ocorre o quê? Uma relação transferencial. Então vejam que o banquete é uma história que acontece e que é contada a um dos membros do banquete, e aquele membro já conta a outro, e o outro conta ao outro, até chegar a Platão, e Platão está contando para nós que estamos lendo o livro. Então, isso é uma relação transferencial, na medida que eu falo para o outro aquilo que aconteceu. É algo de amor e de transferência. Do ponto de vista de uma síntese, qual é o discurso de Fedro? O discurso de Fedro é mostrando que o Deus mais antigo é Eros. Eros, o Deus do amor. Ele é o Deus mais antigo, muito mais do que os outros deuses. E Pausânias? No discurso de Pausânias, nós temos a demonstração metafórica das duas Afrodites, a Afrodite popular e a Afrodite urânica. Uma Afrodite está preocupada com a continuidade da espécie, é o amor que se realiza na carne, e a Afrodite celeste ou urânica é o amor que se realiza na cultura, através dos processos de sublimação, de elaboração do pensamento, da ciência, da cultura, da arte. E Erixímaco vai mostrar o amor, não é? O amor do ponto de vista da justiça, da paz, de uma sociedade que vive bem,
que as pessoas vivem bem uns com os outros, que é viver, amar é viver em paz com os semelhantes. E para Aristófanes, a história de Eros parte dos 3 seres que existiram na antiguidade, que é o andrógeno, ou hermafrodita, o masculino e o feminino. Esses seres, eles fizeram uma confusão muito grande, eles declararam guerra aos deuses, e os deuses deram um castigo, partiram eles no meio, não é? E quando partiram eles no meio, cada um perdeu a sua metade, e cada metade procura a metade perdida. Se sua metade, não é? Se você era hermafrodita, a metade que é homem procura a metade que é mulher. A metade que é mulher procura a metade que é homem. Se era o feminino, então ele vai procurar a sua metade feminina ou procurar a metade masculina. Daí ele explicar, não é? Quando um homem ama uma mulher, ou quando uma mulher ama outra mulher, ou quando um homem ama outro homem. A partir dessa metáfora. No discurso de Agatão, Eros é jovem. Eros é aquele Deus que tem as asinhas, que é jovem e que sai atirando as flechas, não é? Nas pessoas. Então esse Eros leva as pessoas leva o jovem se apaixonar muito cedo, leva o jovem e o velho a se apaixonar, o maduro e o jovem a um enamoramento, a um apaixonamento, desde que Eros jogue as suas flechas um no outro, não é? Então é o Deus que é o Cupido, quando a gente fala, né, na história de que existe o Deus Eros, e esse Eros é encarnado nesse Cupido delicado e belo que joga as suas flechas. E Sócrates traz o discurso de Diotima de Mantinéia. Diotima de Mantinéia é uma pitonisa que muito sabe sobre o amor, não é? Principalmente porque ela trata de Eros como filho de um pai sábio e cheio de posses, e de uma mãe que nem é sábia e nem tem posses. Por isso que Eros é complexo, porque essas misturas. Então o banquete de Platão, ele é importante para quem vai discutir a psicanálise. Lacan oferece um livro chamado A Transferência, que discute todos estes elementos que eu citei aqui, dentro da perspectiva do desejo, dentro da perspectiva da teoria psicanalítica, do inconsciente, né? E se vocês procurarem um outro livro para ler sobre o banquete, A Paideia é um livro que também traz uma reflexão sobre a educação do homem grego a partir do banquete, a partir dessa relação entre o amor, o amante e o amado, o aluno e o mestre, ou a mestra. Então eu recomendo a leitura do banquete, é muito interessante.